Meus irmãos, minhas irmãs brasileiros, nós acabamos de inteirar mais de 160 mil pessoas mortas pela pandemia e pela forma irresponsável e genocida com que o governo brasileiro, contradizendo a ciência, enfrentou e está enfrentando essa situação. O Brasil precisa desesperadamente encerrar a politicagem e decidir de uma vez por todas a política de vacinação, que será a única forma da gente encerrar essa pandemia, tanto do ponto de vista da saúde pública, quanto do ponto de vista das terríveis consequências econômicas. Faltam apenas 12 dias para as eleições municipais, que estão mexendo com as atenções de toda a sociedade brasileira. Pois bem, a carestia de volta nos supermercados, a conta da inflação para a população de baixa renda já supera em 10% a maior alta de preço desde que nós criamos lá atrás, em 1994, o Plano Real. Tudo isso são os assuntos graves, centrais da vida brasileira. Pois bem, sem discussão com ninguém, sem uma ampla campanha esclarecendo do que se trata, sem discutir rigorosamente as consequências trágicas dessa providência, sem que ninguém entenda por que o Senado Federal resolveu votar hoje aquilo que parece para o povo brasileiro um assunto tecnocrático que não é de repercussão popular, a chamada autonomia do Banco Central. Devo dizer a vocês que essa é a pior facada nas costas que a nação brasileira já tomou em toda a sua história moderna, se o Senado praticar esta irresponsabilidade. Rios de dinheiro clandestino, movidos pelos bancos, que concentram 85% das transações financeiras em apenas 5 bancos, só podem estar por trás dessa iniciativa sem cabimento, que eu espero que a maioria dos senadores honrados, patriotas, comprometidos com o povo brasileiro, tenham a prudência, a decência e o mínimo de responsabilidade de não votar, pelo menos sem antes esclarecer ao povo brasileiro. A autonomia do Banco Central, na prática, é assim: você e eu poderemos eleger qualquer pessoa para presidente da República, mas a partir desta deliberação, o presidente da República do Brasil, mesmo que seja eleito por 100 milhões de pessoas, não terá controle sobre a taxa de juros, não terá controle sobre o endividamento do setor público, não terá controle sobre a taxa de câmbio, ou seja, o valor da nossa moeda em comparação com as moedas estrangeiras, especialmente o dólar. Isso parece para você um assunto tecnocrático, um assunto de economês, mas deixa eu lhe dizer, meu irmão, nesse momento o Brasil tem 70 milhões de pessoas humilhadas com o nome sujo no SPC. Causa o Banco Central brasileiro praticando há 30 anos a mais imoral taxa de juros do planeta Terra. E nós poderíamos alcançar isso estabelecendo que o Banco Central brasileiro seja, como todo Banco Central sério do mundo, responsável por combater a inflação, mas responsável também pelo nível de emprego, nível de atividade econômica e pelo ambiente da renda do povo brasileiro. Com essa providência do Senado, fim de linha, nós estaremos entregando todo o controle da política econômica brasileira aos 5 barões da banca financeira brasileira e, pior, a clandestinidade do interesse estrangeiro. Isso não se justifica, isso não se explica, e é o caso, neste momento, de fazer um grande apelo à maioria dos senadores e senadoras que têm um resto de compromisso com a produção, com o trabalho, com o emprego. Não permitam que essa irresponsabilidade de entregar o comando da economia brasileira a 5 bancos, destruindo toda e qualquer chance de nós retomarmos a estrutura de desenvolvimento do Brasil. E você, meu irmão, ligue para o seu senador, urgente, faça um e-mail, faça um telegrama, se comunique com ele. Diga que aquele senador, aquela senadora que de forma descuidada, tirar do povo brasileiro, da sua liderança democrática, o direito e a autoridade, a responsabilidade de comandar a taxa de juros, o endividamento do setor público, o endividamento do setor privado, a taxa de câmbio que mexe com os valores, da comida, do gás de cozinha, enfim, tudo isso é o que está hoje sendo posto em deliberação, sem nenhuma discussão, sem nenhuma necessidade e de uma forma completamente clandestina, em que nem sequer o Senado e as suas comissões regulares estão reunidas. Isso é uma aberração que nós temos que reagir e reagir duramente.